Este é o momento central desta celebração. Não é o final, é o momento central. Porque é agora que a gente vai ouvir a palavra de Deus de forma mais consistente. A palavra de Deus é o centro desta celebração. É ela que sustenta o chamado, fortalece o ministério e direciona o futuro. E para isso a gente convida para ministrar nesta noite o pastor Eduardo Ferreira dos Santos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Louvamos a Deus poder estar mais uma vez aqui na presença do Senhor, aqui nessa igreja, a qual tive a honra de ser pastor auxiliar no Ministério Vizinhança Abençoada por Deus. Um grande prazer aqui, pastor Carlos, está aqui nesse púlpito, pastor Estevão Vilas Boas, irmã Dilza, pastor Gelson, meu grande amigo, pastor Leão e todos os demais pastores. Eu não vou falar o nome de todos, para não correr o risco de esquecer algum. E são quase 20 anos, que nos mudamos aqui, Teixeira de Freitas, somos da cidade de Mairi. Hoje pastoreamos na minha cidade natal, que é também do pastor Gelson, cidade Senhor do Bonfim, Igreja Batista Betânia. Trago o abraço aqui da minha família, da irmã Tatiane, do irmão Marcos, da irmã Tássila. E ela gostaria muito de estar aqui, não pôde estar presente aqui nesse momento maravilhoso, essa celebração. É uma grande alegria no meu coração. Também vim de longe, não vim de tão longe quanto o pastor Gelson, mas aprove o Senhor estarmos aqui também. Graças a Deus, minhas férias no trabalho coincidiram, sou funcionário público do Tribunal de Justiça da Bahia. Convidar aqui o casal aqui à frente. Fazer esse alinhamento entre as férias da igreja e as férias do trabalho. E estamos aqui. E eu estarei lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12, parte B, que diz assim: Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos orar neste momento. Feche seus olhos no nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor grande Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela beleza da tua santidade, pelo teu grande amor, pela tua presença que é real em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, conduziu o teu filho, o pastor Estevão, até este momento, Pai. O momento em que está completando 80 anos, ó Deus. Ó Deus, com todo o vigor, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que muitos têm partido tão cedo, Pai. Mas aprove o Senhor conceder essa dádiva ao teu servo, pastor Estevão, em estar celebrando em adoração ao teu nome, esses 80 anos de vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu sou bem suspeito, para falar. Pastor Estevão, segundo meu pai, ele é o meu segundo pai. Meu pai hoje que tem 88 anos, é um pouquinho a mais, transmito o abraço dele a você, pastor Estevão. E o pastor Estevão foi o meu professor, literalmente professor, ali na cidade de Ipiaú, Bahia, certo? Qual chegava ali por volta do ano de 1991, 92. E é meu professor de psicologia, de filosofia. E de repente eu entrei ali na primeira igreja batista de Rio Novo, em quem eu encontrei o pastor Estevão, meu professor, estava ali. E a partir dali começou uma grande amizade. Uma amizade que foi construída nos joelhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali naquela cidade de Piauí, mas exatamente Ubatã, uma viagem, Ubatã fica ali pertinho. Eu recebi o meu chamado ao ministério pastoral. E eu compartilhei com o pastor Estevão a respeito desse chamado. E eu precisava de uma confirmação de Deus a respeito desse chamado,
porque eu achava que era um mero sonho, né, de um adolescente que estava começando a sua vida cristã, ainda muito novo na fé, e ele me convidou a estar de joelhos todos os dias, durante a semana, 5 horas, 17 horas, ali na sua casa, no gabinete pastoral. E Deus confirmou esse chamado de uma forma maravilhosa. E surgiram oportunidades para pregar, um adolescente pregando em uma igreja, por exemplo, na juventude, na união de adolescentes. E essa amizade foi construída de joelhos, e ela continua até hoje, mais de 30 anos, 33, 34 anos, né? Ele está fazendo 80, eu vou fazer 50 no mês que vem, para a glória do Senhor. Meus irmãos, e a verdade nessa noite, dentre as muitas palavras que foram maravilhosamente ditas a respeito do pastor Estevão, eu gostaria de utilizar alguns minutos neste momento maravilhoso para trazer uma palavra ao pastor, trazer uma palavra à amada igreja. E também a amada família do pastor Estevão, a qual eu amo, certo? Eu conheço o Júnior desde o ventre, que estava no ventre, né, da sua mãe. Não sou Deus, né? Mas literalmente eu estava conversando com ele: rapaz, você está grande, viu? E eu vivi na barriga de sua mãe, tive essa honra. Fomos membros da mesma igreja, né, em Piauí, da primeira igreja batista em Rio Novo. Temos uma história muito grande, mas não vou contar a história toda, né, porque senão eu vou tomar todo o tempo. Então, meus irmãos, a palavra nos diz em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui o pastor Estevão chega, completando 80 anos de idade, justamente pelo cuidado de Deus na sua vida, na sua história, na sua trajetória. E eu não vou trazer para você o contexto histórico, né, desse texto, mas vou fazer a aplicação hoje aos 80 anos do pastor Estevão. E a palavra do Senhor também nos diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz: lembrar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. E dizer, pastor Estevão, até aqui, exige olhar para trás com os olhos da fé. Os olhos da fé que lhe fizeram este homem de oração, o qual eu conheço. Esse homem qual eu tive a oportunidade de orar, de chorar junto, de interceder junto. Então foram muitas lágrimas derramadas naquele gabinete pastoral, puxões de orelha, não só aos filhos, mas também a mim. Quando norteou a minha vida e a vida de muitos a respeito do ministério, a respeito da família, a respeito do cuidado de Deus, a respeito de ter um olhar para os horizontes que vêm à frente da nossa caminhada. Então, foram momentos de fé, momentos de oração, momentos em que o Senhor, assim como Miqueias estava falando, o Senhor, o Deus provedor, que trouxe o pão quando aos olhos humanos não se via solução. Toda a lógica humana dizia não, mas Deus se revela como provedor das nossas vidas. E nós temos exemplos bíblicos de homens que, tal como o pastor Estevão, viveram este chamado e viveram sustentado pela graça maravilhosa de Deus. Abraão, por exemplo, saiu aos 75 anos da sua casa, da sua parentela, tornou-se pai aos 100. Ou seja, Deus não terminou a história de Abraão com base na sua idade. Nos lembramos também de Moisés, que começou a sua missão há 80 anos. E a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 34, 7, que não se escureceram os seus olhos, nem perdeu o seu vigor. Hoje eu estava conversando com o pastor Gelson ali na frente, o pastor Estevão sumiu. Eu disse: meu Deus do céu, o que é que o pastor Estevão está tomando aí? Porque, rapaz, vamos ter um ritmo eletrizante
Entendeu? Diz, eu tenho que fazer um check-up aí para ver minhas vitaminas como estão, pegar essa receita. E o senhor chega aqui aos 80 anos com tanto vigor. E com certeza na sua vida existiram marcos que marcaram a sua vida, os primeiros batismos, lá na cidade de Amargosa, o seu chamado ao ministério, estudou ali no Seminário Batista do Nordeste, em Feira de Santana, teve a honra que eu também tive, o pastor Gelson também, ter como reitor o pastor Neil Mac Schultz. E pastor Estevão, ele tem uma vida marcada pela obra missionária, um grande plantador de igreja, grande construtor de templos em dedicação ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro que estive na cidade de Serrolândia, que também fica no norte da Bahia, onde o templo da primeira igreja batista de Serrolândia foi construído em tempo recorde. E eu encontrei uma das ovelhas do pastor Estevão, que foi tesoureiro na época em que assim ele foi pastor. E eu disse, como é que essa igreja foi construída? Aí ele disse, aqui teve um homem chamado pastor Estevão, e ele fez a gente acreditar que nós podíamos conseguir chegar aqui a esse templo que estamos. Ele implantou a sua fé em nossos corações, e nós conseguimos. Meus irmãos, esses são legados vivos que são deixados aqui, é um legado vivo, o pastor Gelson, que aqui também falou. Pastor Estevão era de uma família católica, ele foi coroinha na cidade de Jacobina, isso mesmo, né? Cidade de Jacobina, lá próxima à cidade de Senhor do Bonfim. E a conversão dele marcou muito a vida da sua família, porque foi um divisor de águas entre o catolicismo muito forte. A sua mãe não queria, me parece até que foi até Bom Jesus da Lapa, né? Pagaram uma promessa para que ele não se tornasse crente, e depois ela foi surpreendida, seu filho se tornou um pastor. Então, essa obra, a obra de Deus, meus irmãos, é construída por uma vida inteira de fidelidade. Os irmãos já ouviram falar de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. E se ele fosse dar um conselho hoje ao pastor Estevão, ele diria ao pastor Estevão que o maior sermão não é o pregado no púlpito, mas a vida que se reproduz nos outros. O ministério do pastor Estevão, ele não foi apenas exercido, ele não é apenas exercido, ele é reproduzido em vidas. Um amor pelas vidas, um amor pelas almas, dando também não só o pão material, mas o pão espiritual, mas também o pão material. E essa pedra, esse Ebenezer que celebramos hoje, nos fala de um Deus que sustenta, um Deus que durante toda essa trajetória, um Deus que trouxe livramentos, um Deus que traz milagres. Ele nos diz que esse Deus é o Deus que nos ajudou, o Deus que tem ajudado essa igreja nessa caminhada e ajudou toda a sua caminhada. O Salmo 92, versículos 12 a 14, diz que na velhice ainda darão frutos. Isaías 46, versículo 4, diz que até a vossa velhice eu serei o mesmo. O segredo dos 80 anos do pastor Estevão não é apenas a sua genética, mas é o auxílio do alto. Ele sempre repetia esse versículo para mim e para os irmãos. Em João capítulo 15, versículo de número 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. E a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça, ela não se aposenta, ela continua viva dentro de nós. Por isso, o pastor, entre aspas, né, quando ele se aposenta na igreja, ele continua
com o seu coração voltado para Jesus. Hoje eu tenho a honra de ser pastor do meu primeiro pastor, pastor Moisés Neves Sobrinho, tem 85 anos, né? Foi o meu primeiro pastor na Igreja Batista Sião, em Senhor do Bonfim. Hoje ele é o pastor sênior da nossa igreja, lá em Senhor do Bonfim. É uma grande honra para nós. Mas eu sempre converso com ele, o pastor Moisés, ele, um homem de Deus, um braço forte. Ele perdeu a esposa algum tempo atrás. Ele disse: pastor, Deus está me mantendo vivo porque Ele ainda tem um grande propósito na minha vida. E Deus tem dado a oportunidade dele alcançar os seus irmãos, os seus parentes, né, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Então, esse pastor Estevão está de pé assim, porque houve um braço forte, o braço do Senhor. Mas também o da sua esposa, a irmã Dilza Vilas Boas, dos seus filhos, dos seus amigos, daqueles que conduziram e o ajudaram, me ajudaram nessa caminhada. Mas nós temos também um conselho que um homem daria ao Senhor, pastor Estevão, um grande evangelista chamado Billy Graham. Já ouviram falar de Billy Graham? Já ouviram falar, com certeza. Aí Billy Graham diria para o Senhor que o final importa tanto quanto o começo. A simplicidade do Evangelho, o amor à família, foram o combustível dessa resistência há 8 décadas. E meus amados irmãos, eu quero deixar essa mensagem nessa noite, falando que nós que somos pastores mais jovens, né? Apesar de eu já ter 28 anos, quase 28 anos de ministério, que o pastor Estevão é um exemplo para mim e para todos os pastores que estão aqui, porque ele preserva a sua mansidão, o amadurecimento do homem que viveu grandes batalhas durante a sua história. E a voz do pastor Estevão, literalmente, não é uma voz que precisa gritar para ser ouvida. Literalmente, né, irmãos? E nós também temos um conselho de um outro pastor, já falecido, que ele daria ao pastor Estevão. Esse pastor foi chamado pastor dos pastores, Eugênio Peterson. Ele diria o seguinte, que na maturidade o pastor torna-se o símbolo de escuta. Agora é tempo de apontar Deus pela paz que se carrega, não pela pressa das mãos. É ser sombra e abrigo para os cansados. É continuar no quarto de oração, também chamado quarto de guerra, né, como o filme descreve. Orando pelos outros, abençoando e aconselhando os pastores. É interessante e é muito importante falar isso, que o Evangelho não é só constituído do púlpito, mas é constituído da mesa. Porque é na mesa que nós aprendemos, que nós bebemos, nós desfrutamos da graça de Deus. É na mesa que nossas orelhas são puxadas. É na mesa que nós choramos juntos, que nós compartilhamos todas as nossas dores, mas também compartilhamos todas as nossas alegrias. O pastor Estevão tem o espírito de Caleb. Teria o espírito de Caleb. O espírito de um homem que disse o seguinte, que ainda hoje estou forte para completar a tarefa que o Senhor prometeu completar através da minha vida. O apóstolo Paulo disse que o Senhor que começou a boa obra. O apóstolo Paulo também disse, combati o bom combate. Paulo, mesmo idoso, ele escrevia e fortalecia a igreja. A sua história, pastor Estevão, é também um livro. É um livro da história de um ministério,
vivido, a história de um preço, de um chamado, uma história de perseverança, uma história de convicção. Uma convicção marcada, porque muitos, diante de toda a história das nossas vidas ministeriais, talvez muitos não acreditem em um ministério pastoral, mas só que Deus acreditou em você, Jesus acreditou em você, Jesus confiou esse chamado. E se nós acreditamos em Jesus, nós também acreditamos nesse chamado que o Senhor lhe deu. E aqui, nessa noite, temos um legado vivo, o legado do pastor Estevão, que é uma ponte entre gerações. O Salmo 145, versículo 4 diz que uma geração louvará a outra. Provérbios 16, 31, coroa de honra são as cãs. O pastor Estevão é um elo de Deus, de vida entre o passado, o presente e o futuro, de uma vida marcada, um exemplo de que precisamos, nós, os jovens pastores, precisamos continuar a nossa caminhada com os joelhos dobrados, a nossa caminhada com esse livro, não se apartando desse livro. Alguém já disse que a vitamina BO do pastor e da igreja, Bíblia e oração. A igreja, eu digo, que honrem o seu pastor, honre aos pastores, respeitem aos pastores, porque eles que zelam por suas vidas. A igreja de hoje muitas vezes é embasada em mensagens de internet, mas esses são os homens de Deus que estão aqui presentes de carne e osso, que cuidam das suas vidas, que oram por vocês, que estarão nas suas casas. É muito fácil deixar o recado lá, né? Você viver aqui a realidade do que é ser igreja, o que é lavar os pés um dos outros. E quando Jesus lavou os pés, Jesus lavou até os pés de Judas. E nós precisamos, meus irmãos, amar os nossos pastores, orar pelos nossos pastores, zelar pelos nossos pastores, pela família pastoral. Pastor Estevão, o Senhor chegou até aqui porque venceu pelo cansaço da fidelidade, entre aspas. O Senhor está aqui porque a voz de Deus em seu coração foi sempre mais forte do que a dúvida dos homens. A voz do Senhor em seu coração sempre foi mais forte do que a dúvida nos homens. E chegar até 80 anos de idade e 52 anos de ministério não é fácil. Queira nós, né, pastor Gelson, alcançar esse legado, não é fácil. Mas não só 80 anos de idade e 52 anos de ministério. É o retrato de uma vida fiel à palavra do Senhor, que não se deixou se levar por todos os ventos que surgiram durante toda essa história. Foram muitos, né, pastor? Com certeza. Mas ele permanece firme e fiel a essa doutrina. Ao pastor Carlos, a essa igreja Batista Central, quero dizer que é uma honra o senhor ter esse homem aqui, pastor Estevão Vilas Boas, ao seu lado aqui, nessa igreja. A igreja sabe disso. É uma honra. É uma honra para nós, é uma honra para mim, tê-lo como meu amigo, como meu pai, como meu colega de trabalho. Eu falo isso de coração.
um coração quase em lágrimas, quase em lágrimas. O meu desejo, o desejo de Deus é que o Senhor siga firme rumo aos 100, 120 anos. Não é verdade? Nesse momento, convidar o pastor Estevão e a irmã Dilza a vir aqui à frente e convidar todos os pastores aqui à frente. Não sei se está no script aí, mas nós vamos estar orando aqui. Pastor Gelson, todos os pastores, nós estarmos orando. Nós vamos estar orando. Eu vou pedir ao nosso grande amigo, vamos estender as mãos sobre o pastor Estevão, também, pastor Leônidas Prado, para estar orando aqui pelo pastor Estevão. E cadê o pastor Leônidas? Deu uma saída, né? Eu vou pedir ao pastor Clemente Neto para estar orando pelo pastor. Nós vamos estender as mãos sobre ele. Depois o pastor Gelson vai dar com a palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de fazer parte do Teu reino, ó Deus. Estamos nessa noite com nossos corações alegres e agradecidos pela vida do Teu servo, Deus, pastor Estevão. Continua, Deus, conduzindo a vida desse homem de Deus, que tem dedicado o seu trabalho, o seu tempo, o seu talento, ó Deus, na Tua obra, Senhor. E que ele possa prosperar cada vez mais, ó Deus, seguindo a orientação do Senhor, e tudo o que ele fizer, ó Deus, seja para engrandecer o santo nome, Senhor. Abençoa toda a sua família, irmã Dilza, todos os seus filhos, ó Deus, que eles possam prosseguir, Senhor, sempre olhando para o Senhor, ó Deus, e que a sua vida, Senhor, possa continuar, ó Deus, uma vida dedicada, Senhor, a Ti, como tem sido até hoje, Deus. Abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém e amém. Os demais pastores podem sentar, o casal vai ficar aqui. Nós temos algo para o casal.